Olha, uma das perguntas que mais aparecem no meio cristão é justamente sobre o consumo de bebidas alcoólicas. Então, bora mergulhar fundo numa análise bíblica bem clara sobre esse assunto, que sempre gera muita conversa, né? Pra gente ir direto ao ponto, a pergunta central que a gente precisa responder é essa aqui. À luz da Bíblia, será que o consumo moderado de álcool por um cristão é considerado pecado? Vamos investigar isso juntos. Beleza, vamos começar por aqui. É super importante a gente fazer uma distinção logo de cara. A Bíblia, veja bem, não proíbe de forma explícita o ato de beber álcool. O que ela faz, e faz com muita força, é alertar sobre o perigo da embriaguez. E olha só, o Antigo Testamento já deixa esse primeiro princípio bem claro. O aviso aqui não é sobre a bebida em si, mas sobre o risco de ser dominado, de ser desviado por ela. Então, o X da questão é esse. O grande alerta é contra a gente ser dominado pela substância. Essa perda de controle que acaba levando a atitudes insensatas, a brigas, e é isso que a Bíblia chama de falta de sabedoria. E essa ideia não para por aí. Ela é reforçada em outras passagens. Aqui, a Bíblia faz uma conexão direta entre o excesso na bebida, ou seja, a embriaguez, e o excesso na comida, a glutonaria, e mostra que os dois levam a consequências bem negativas na vida. Isso nos mostra uma coisa bem maior, né? A questão principal aqui não é o consumo em si, mas o excesso. A embriaguez é tratada na Bíblia como um pecado de descontrole e é colocada na mesma prateleira da glutonaria. Mas calma lá, que a história não tem só um lado. Agora a gente vai virar a página e ver o contraponto. Vamos ver como o vinho não é só retratado como um perigo, mas também como um símbolo muito positivo nas Escrituras. E é um contraste bem grande com os alertas que a gente viu, né? A gente encontra passagens como esta em que o vinho é descrito como uma recompensa de Deus, como parte de uma vida feliz e que agrada a Ele. Então, a gente consegue ver essa dualidade bem desenhada. De um lado, o perigo, a possibilidade de se tornar uma pedra de tropeço, e do outro, o seu papel na celebração, na alegria. Entender essa tensão é o segredo para a gente captar a visão completa da Bíblia sobre o assunto. Tá, e aí, como é que a gente resolve essa tensão? Bem, o Novo Testamento chega com um conceito fundamental que serve como nosso guia. A liberdade que o cristão tem não é algo sem limites. Ela funciona dentro de fronteiras que o próprio Deus estabeleceu. Essa noção de liberdade verdadeira já prepara o terreno para a gente entender dois limites bem práticos que se aplicam direitinho na nossa questão sobre o álcool. E o primeiro grande limite para essa liberdade pessoal é a nossa responsabilidade de cuidar do bem-estar espiritual dos outros. O amor pelo próximo acaba se tornando a bússola para as nossas atitudes. Essa passagem aqui é fundamental, ela estabelece esse limite de forma bem clara. Ela mostra o poder que as nossas ações têm de impactar, para pior, a fé de outra pessoa. Trazendo isso para a vida real, o que isso quer dizer? Quer dizer que o contexto é tudo. O efeito que a nossa atitude vai ter nos outros, seja no irmão de fé mais frágil ou em alguém que não crê, tem que ser o fator decisivo. A liberdade pessoal, nesse caso, é limitada pelo amor. Agora vamos para o segundo limite, que também é super importante para a liberdade pessoal. A ordem de não ser dominado, de não ser escravizado por absolutamente nada. Olha que forte essa passagem. Ela ressalta a importância de manter o domínio próprio. A liberdade não pode, de jeito nenhum, levar a uma escravidão. E isso inclui a escravidão às substâncias. Então, esse segundo limite fica bem claro, né? Se beber, não importa a quantidade, te leva a perder o controle ou a pecar, então aquilo se tornou seu mestre. Esse ato já quebrou esse princípio porque a pessoa passou a ser dominada por aquilo. E para a gente fechar o raciocínio, a ênfase da Bíblia muda um pouco. Ela sai daquilo que a gente deve evitar para focar naquilo que a gente deve buscar ativamente. E aqui a gente tem a instrução final, a que amarra tudo. É um contraste direto entre o estado negativo da embriaguez e o mandamento positivo de ser cheio do Espírito Santo. No final das contas, a mensagem da Bíblia sobre isso tudo pode ser resumida numa reflexão bem poderosa. A questão fundamental não é o que está enchendo o copo, mas sim o que está de fato preenchendo e guiando a nossa vida por dentro. Se você curtiu essa análise e quer ver mais conteúdos assim, não se esqueça de se inscrever no canal.